Presidente Jair Bolsonaro sai em defesa do povo brasileiro e faz forte denúncia durante discurso na AgroShow. Confira agora. Vocês podem ver, nenhum parlamentar de esquerda, PT, PCdoB e PSOL, tem dúvida sobre a urna eletrônica. Todos confiam 100%. É impressionante. Por nosso lado, tem gente que confia também, né? Principalmente depois de um aperto por parte do presidente ou líder do partido. Então veja como ele votou a PEC do voto impresso. Veja também como ele votou na questão do Daniel Silveira, se é para manter o Daniel Silveira preso ou para soltar o Daniel Silveira. Não tem o artigo 53 da Constituição que os deputados podem falar o que bem entender, que ele é inviolável, que ele não pode ser punido civil e penalmente? Por que votaram para prender o parlamentar? E também o outro dado bastante importante, foi votado no parlamento, na Câmara esses dias, a urgência do PL dos fake news, atendendo Barroso, atendendo Fachin e atendendo Alexandre de Moraes. Então esses caras que votaram sim à urgência, estão do lado daqueles que querem censurar as mídias sociais, a mídia de verdade, que é essa nossa. E fiquem certos, o bem maior que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Como militar, eu, Braga Neto, juramos a vida pela pátria. Mas como cidadão, nós todos faremos muito mais do que isso pela nossa liberdade. Primeiro, eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu jamais esperava ser presidente da República. Já que aconteceu, entendo que é uma missão de Deus. E a Ele eu agradeço a minha vida e essa missão. E reforçar aqui, só Deus me tira daquela cadeira. Não somos corajosos, não. Somos apenas coerentes. E a coerência é uma coisa que tem que ser inerente à política. Só discurso não resolve. Principalmente discurso em época de eleições. Dizia a vocês, como há alguma especulação por aí, não vou entrar em detalhe. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Dizia a vocês agora o motivo da minha vinda aqui. Primeiro, agradeço o honroso convite. Já estive aqui, se eu não me engano, 2017 ou 2018. Fiquei nesse canto aqui e prestei muita atenção no que acontecia. Eu sempre assinei as listas para integrar a bancada do agronegócio em Brasília. Participava e colaborava na minha estatura, que não era muito grande, para esse enorme setor que é o agronegócio. Dizia a vocês que a gente faz o possível por todos aqueles que produzem. E cada vez mais nós queremos que o Estado participe das decisões de cada um de vocês. Estado bom é aquele que não interfere, dá liberdade a quem quer produzir. Tratando do agronegócio, não é uma atividade isolada, depende também da indústria, depende também de outros fatores, como foi descoberto há pouco tempo, de fertilizantes. Desde 2008, eu já discursava na Câmara sobre uma grande área que nós temos de potássio, que é na foz do rio Madeira. Mas a história é muito longa. A Petrobras, na época, concedeu os direitos exploratórios a uma empresa brasileira vinculada a uma canadense. E depois eu descobri que isso fazia parte de uma maracutaia. Por quê? Porque pouco tempo depois foi feito o distrato. Obviamente com a Petrobras pagando uma fortuna para essa empresa brasileira. Ou seja, faltou se apurar no passado a indústria do distrato no Brasil também. Temos um projeto, no início do ano passado, que nasceu no Ministério das Minas e Energia, o Almirante Bento, está repousando na Câmara.
permitindo que essas áreas indígenas, se a respectiva etnia assim o quiser, se possa explorar o subsolo, bem como o indígena possa também exercer uma atividade lá dentro da sua propriedade, semelhante ao que um fazendeiro do lado executa. Ou seja, os indigenistas, cada vez mais, estão conosco também. Como disse o Marcos Montes aqui, era um problema até há pouco tempo o MST. Não é a massa das pessoas que estavam no MST. Temos lá o pessoal que tem um comportamento não compatível com o Código Penal, que é, por exemplo, o Stedley, Zé Rainha, entre outros. Mas a massa, a grande maioria, são de pessoas trabalhadoras. O que fizemos no início do nosso governo, com a ministra Tereza Cristina e com o Geraldo Mello, presidente do INCRA, fomos exatamente para titularizar terras pelo Brasil. Isso está sendo feito de forma bastante competente e a gratidão, o reconhecimento dessas pessoas simplesmente não tem preço. E agora, então, essas pessoas, ao receber o título, passam a ser parceiros, passam a ser companheiros de vocês. São pessoas que agora que têm uma propriedade privada, que não quer que ela seja invadida também e quer cada vez mais produzir nela. Há poucas semanas, recebi a visita da senhora presidente da OMC, Organização Mundial do Comércio. E ela veio pedir para mim o quê? Que eu exportasse mais. Primeiro, não temos aqui nenhum Brás no campo. Eu não exporto nada, quem exporta são vocês. Mas nós não temos, ou não temos em estoque aquilo que ela nos pediu. E eu aproveitei e fiz um pedido para ela, em cima disso. Que nos ajude que os fluxos de fertilizantes não sejam interrompidos para o Brasil e para o mundo, bem como os preços não continuem subindo dessa forma. Há poucos dias tivemos retorno dela, até publicado, coisa rara, a imprensa publicar a boa notícia. Publicou que o mundo não sobrevive sem os alimentos do Brasil. E dizer a vocês, antes que a guerra eclodisse, a 10 mil quilômetros de distância, eu estive conversando com o presidente Putin. Fui muito criticado por estar indo para lá. Fomos muito bem tratados. Conversei por quase 4 horas com o senhor presidente da Rússia. Obviamente, o assunto fertilizante fez parte da nossa pauta. E há poucos dias, após, inclusive, a declaração de algumas pessoas que a minha ida lá havia sido num momento inoportuno, tivemos informações que quase 30 navios com fertilizantes estavam vindo da Rússia para o Brasil. Ou seja, a nossa política externa, que tem à frente o ministro Carlos França, é realmente reconhecida por todos nós, é reconhecida pelo mundo afora. Cada vez mais eles querem negócio conosco. Assim como não é bom nós temos um comércio só com um país, o mundo árabe, por exemplo, quer diversificar o seu comércio conosco. Todas as vezes que fomos para aquela região, tendo como precursora a Tereza Cristina e sua equipe, nós lá chegamos e muitos acordos, muitos negócios foram abertos. Obviamente, nos fizemos acompanhar também de pessoas como os senhores, que vão para realmente definir essas questões de exportação de alimentos da nossa parte. Temos aqui também presente, já que nós falamos agora há pouco aqui do INCRA e também da Embrapa, o Moretti está aqui, uma pessoa fantástica, participou comigo na penúltima live aqui em Brasília, quando ele falou do trigo. Hoje em dia nós produzimos 7 milhões de toneladas de trigo. Precisamos de 12, é isso mesmo, Moretti? Tá. E o Moretti apresentou um plano, já tinha apresentado antes, e apresentou com mais detalhes um plano que desde 2019 a Embrapa tinha colocado em vigor. Nós temos como dobrar a quantidade de trigo que nós precisamos para consumir. Ou seja, produzimos 7, importamos 5, mas podemos brevemente produzir 23 milhões de toneladas de trigo. Isso vem da onde? Em parte de 1 milhão de hectares em Roraima, que obviamente depende de irrigação. E Roraima é um estado fantástico, é o estado mais rico do Brasil. Obviamente,
foi impedido de se desenvolver no passado, dada a política de industrialização, ou melhor, política da potencialização de reservas indígenas. Nós temos no Brasil hoje, vocês sabem, o equivalente a uma região tamanho a Sudeste, com reservas indígenas. E vocês sabem também que dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa. O que nós queremos dos poderes do Brasil? É que olhem para o Brasil e não olhem para o poder. Cada um de cada poder, se quiser disputar a presidência, está aberto. Tem vaga aí, vários partidos oferecendo vagas. Quem sabe essa pessoa seja a terceira via e vai negociar na base do paz e amor com o mundo todo os nossos problemas. Deixa claro a vocês, quando se fala em paz e amor, quando acabou a minha reunião com o Putin, quase 3 horas, além da deferência dele me convidar para conhecer o seu gabinete, na situação onde nós nos apresentamos para a imprensa, e lá se fala para a imprensa e não deixa a imprensa perguntar, tá? Eu agradeci o Putin, porque por mais de uma vez se discutiu perante os grandes países do mundo a soberania nossa sobre a Amazônia, ou seja, a relativização da nossa soberania sobre a região amazônica. E nesse momento, o presidente Putin, com o seu poder de veto, falou que a Amazônia era dos brasileiros e encerrou a conversa. Além do Moretti, que eu falei do trigo aqui, temos uma pessoa fantástica entre nós também. Eu peço que se levante o coronel Melo Araújo. Vem cá, Melo. Presidente da CEAGESP. Você deve saber a importância da CEAGESP para o Brasil. Lá transitam por dia 50 mil pessoas. E quando eu indiquei para a nossa equipe econômica o nome do coronel da Polícia Militar de São Paulo, ex-comandante da Rota, a equipe econômica falou o seguinte: não, temos que botar lá um gestor. Eu falei, não, lá não é lugar de gestor, lá é um caso de polícia, e devemos botar um coronel na CEAGESP. E, obviamente, a minha palavra prevaleceu. Ali, pessoal, só curiosidade, tem 4 mil empurradores de carrinho, pagavam por mês R$160 de propina que ia para um coleguinha nosso em Brasília. Até as que serviam um cafezinho, em torno de 200 pessoas, 270, pagavam também uma cota mensal. Quem quisesse um emprego para empurrar carrinho na CEAGESP, tinha uma autoescola que cobrava R$2.000. Os postos lá, chamados de pedra, era negociado com propina, com cédulas de R$100. 750 não tinha negociação. Ou seja, era um antro de corrupção, além de tráfico de drogas, prostituição e outras coisas. O coronel resolveu a questão da CEAGESP em São Paulo. E, obviamente, todos passaram a ganhar com isso. O que eu quero dizer para vocês? Toda vez que a gente toca fogo num ninho de rato, problemas eu passo ter em Brasília. Porque a corrupção sempre esteve enraizada no Brasil. Se tivesse alguém lá de outro local, tanta preocupação com a corrupção como tem com fake news, ajudaria muito o Brasil a estar numa situação bem melhor do que se encontra no momento. Indo para o encerramento, eu quero dizer a vocês, de forma bastante rápida, o endividamento da Petrobras entre 2003 e 2015, vocês sabem quem estava à frente do governo federal nessa época, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Isso dá para fazer 60 transposições do Rio São Francisco. O desviado da Caixa Econômica Federal, em torno de 46 bilhões de reais, daria para fazer
3 transposições do São Francisco. E também o BNDES, que era usado para obras para fora do Brasil e para vender aviãozinho para amigos do governo aqui no Brasil. Os malfeitos chegou na casa dos 400 bilhões de reais. Isso é um breve retrato, 3x4, de como era administrado o Brasil. E como essa turma que fazia essas bárbaras no passado, estão fazendo para retornar à cena do crime, para roubar novamente a nossa pátria. Ou seja, eu posso não ser o melhor presidente do Brasil, não tem problema nenhum, mas sou aquele que realmente levamos ao pé da letra a missão que me deram de conduzir o destino do Brasil da melhor forma possível. Isso eu tenho demonstrado ao escolher ministros técnicos, ao não aceitar indicação política para ministério. Como nós temos aqui uma pessoa, como o ministro Tarcísio, que jamais seria ministro em governos semelhantes àqueles que me antecederam. Como o próprio Ricardo Salles, que está aqui também, que jamais seria lembrado para ser ministro do Meio Ambiente. E dizer que o Salles bem sabe disso, bem como o Juca, né, que é o nosso atual ministro de Meio Ambiente. No passado, o Ministério da Agricultura e de Meio Ambiente não falavam a mesma linguagem. Era problema em cima de problema. Muitas vezes criavam problemas, criavam dificuldades para vender facilidade, para atender quem os indicaram para aquela função. Dizer a vocês, então, MST resolvemos, titulação, a questão de armamento também. Isso é muito importante para todos nós. Eu tenho dito que povo armado jamais será escravizado. Nós temos aproximadamente 600 mil CACs no Brasil. Eu determinei à defesa que tomasse providência para desburocratizar mais ainda o que for possível e atender os CACs. Eu quero, nesse ano, pelo menos mais 100 mil CACs no Brasil. E quando se fala isso, o homem do campo, conseguimos, junto ao Parlamento brasileiro, a posse estendida do arma de fogo. Ou seja, o cidadão, o homem do campo, ou a mulher, tá, passou a ter a posse de arma de fogo, não apenas dentro da sua propriedade, a tua casa, mas em todo o perímetro da mesma. Isso, obviamente, desestimula invasões. Inclusive, quem é CAC pode comprar fuzil. Tá? Se o fuzil está na mão do vagabundo por aí, por que proibir para nós, cidadãos de bem? Ou seja, a nossa política é para atender ao cidadão de bem. Não estou preocupado que vão falar por aí que eu estou querendo armar a população, fazer isso, fazer aquilo. Eu quero sim que todo cidadão de bem, caso deseje, tenha a sua arma registrada em casa. Eu acho que eu não tenho mais o que falar, gostaria de falar mais 2, 3 horas. Falar mais 2, 3 horas, mas a gente vai indo para o encerramento. Dizer que, apesar da dificuldade de ser presidente, porque metade do meu tempo é lutar contra maus brasileiros que entram com ação ou tomam decisões contra o governo federal. A outra metade, a gente trabalha para que o Brasil realmente alcance o lugar de destaque que ele merece no mundo. Que, afinal de contas, ninguém tem o que nós temos. Se eu costumo dizer, dizia lá na minha campanha lá atrás, né? Olha Israel, veja o que eles não têm, veja o que eles são. Agora veja que o Brasil tem porra, o Brasil tem tudo. E o que não é? O que falta? Aí eu critico a minha classe, cara Zambelli, eu critico a minha classe política, que eu continuo com a pele de deputado federal aqui, por baixo dessa camisa aqui, tá? Porque o executivo e o legislativo trabalham juntos. E vocês, como tem eleições no corrente ano, muitas vezes o cara fala, vou votar em quem? Pô, primeiro que o problema é de vocês, não é meu, tá? Mas vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica no caso de deputado federal e de senador. Veja como ele votou, por exemplo, a PEC do voto impresso.